Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje, onde a gente vai trazer aqui algumas informações realmente importantes na questão de cuidado, de prevenção contra o câncer de cólon e reto, também conhecido como câncer de intestino. Hoje eu trouxe uma reflexão aqui para você de Carlos Drummond de Andrade, que disse o seguinte certa vez: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Já aconteceu com você isso? De estar feliz, de estar assim bem, sem um motivo objetivo, sem alguma coisa concreta? Pois é, a gente pode escolher muitas vezes. Podemos escolher o nosso estado de espírito se a gente parar para pensar que a gente tem muitas razões, muitos motivos para agradecer a Deus pela vida, pela disposição, pela família que não é perfeita, mas que faz a gente estar de pé todos os dias. Enfim, você pode escolher enumerar motivos pelos quais você também é feliz, também é agradecido a Deus. Comece a exercitar gratidão e você vai ver que realmente a vida flui muito melhor. Câncer de cólon e reto, realmente é um assunto que preocupa porque, como você viu, as estatísticas dizem que as mulheres têm mais chance de desenvolver essa doença e os homens é o terceiro maior motivo de câncer letal, então a gente precisa se preocupar. O intestino é parte importantíssima do nosso corpo, doutora. Importantíssimo. Eu diria que aquele velho ditado de que a gente é o que a gente come tem tudo a ver com câncer de cólon e com câncer de reto. E felizmente tem muita coisa para a gente fazer, tanto no âmbito da prevenção quanto no âmbito de descobrir mais cedo. Então, eu acho que é um assunto que tem muita coisa para a gente acrescentar. É impossível a gente falar sobre saúde intestinal sem pensar no bom funcionamento do intestino. Eu queria que a doutora Mariana explicasse pra gente o que é normal de um intestino funcionando saudável. Quantas vezes ao banheiro uma pessoa poderia ir por semana, doutora? Olha, isso é muito individual de pessoa para pessoa, mas o ideal é que todos os dias o intestino funcionasse. A gente sabe que tem muita gente com quadros de intestino mais preso, principalmente mulheres. Sofrem mais com essa questão da constipação intestinal, então não existe um número mágico, mas o ideal é que no mínimo uma vez por dia o intestino funcionasse. Tá, vamos ver aqui, dar uma olhadinha aqui em como que o alimento acaba transitando aqui pelo intestino. Primeiro dá pra gente perceber que a gente tem muitos metros de intestino. É verdade, um labirinto aqui. Exatamente. E é no intestino, começando no intestino delgado, a absorção dos nutrientes para que a gente possa aproveitar melhor. Quando a gente fala em cólon, a gente está falando do intestino grosso. Então, o intestino grosso tem o intestino direito, onde você vai formando o bolo fecal, e esse intestino vai aos poucos à esquerda, adquirindo a habilidade de absorver mais a água, para que a gente possa ter o bolo propriamente dito e ser eliminado através dos movimentos peristálticos, que são contrações do intestino para ajudar no melhor funcionamento, até o ponto dele ser eliminado pelo reto e pelo ânus. O que acontece de errado por esse caminho que pode formar o câncer do intestino? Tem várias coisas que podem predispor. Então, por exemplo, existem algumas pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas, como retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, que são doenças autoimunes onde o próprio corpo cria uma inflamação intestinal e essa inflamação crônica, predispor ao câncer. O que pode fazer também uma inflamação do intestino é a nossa alimentação, tá? Então, uma dieta rica em gordura, principalmente carne vermelha, a gente sabe que o uso crônico da carne vermelha, os estudos determinam em média 500 gramas de carne por semana. Tá? Então, por semana? Por semana. Mais que isso, a gente também gera uma atividade inflamatória no intestino, que também pode levar a um risco bem aumentado de câncer de cólon e reto. A gente falou aqui no começo do programa, doutora, que quando diagnosticado precocemente, esse câncer tem boas chances de cura. Como é que a gente faz esse diagnóstico precoce, doutora? Então, se a gente está falando de diagnóstico precoce, a gente não está falando ainda do sintoma, né? Então, a gente está antes de ter os sintomas. Então, a gente tem alguns exames que podem ser usados de maneira preventiva. O que é preconizado atualmente? A partir dos 50 anos, um exame de sangue oculto nas fezes, anual. Se positivo, um exame endoscópico, que é a colonoscopia. Tá.
Ou então, em países que têm mais recursos, às vezes até a colonoscopia de cara a partir dos 50 anos, que é o período mais frequente de você encontrar o câncer de cólon. Porque são agressões crônicas, né? E isso são anos até você ter o desenvolvimento do tumor. E o que os exames preventivos podem nos mostrar? Uma lesão que nem é maligna ainda. Então, uma verruguinha que está começando a aparecer, ela não é maligna, mas provavelmente ela tem um risco alto de virar. Tirou, pelo próprio exame, acabou. O risco. Acabou. Agora é o seguinte, uma pessoa, não é muito comum, a gente fala que vai ao médico, as mulheres, né? Vamos ao médico todo ano, colhe lá o Papa Nicolau, faz o exame da mama, enfim, a gente faz os nossos exames. O homem, a gente está trabalhando muito essa campanha também do câncer de próstata, então a partir dos 50 anualmente ele vai fazer lá um exame. Agora, não é comum a gente falar, vou fazer um exame para verificar se meu intestino está normal, nem depois dos 50, não é uma coisa da rotina. E isso é um pecado que eu acho nosso, até da classe de saúde mesmo, grave, porque isso tem que ser batido mais, porque é um dos exames de prevenção que eu mais acredito. Porque é aquele exame que você consegue chegar antes até da instalação de um câncer. De repente, uma pessoa, então, que tem o intestino mais assim, que tenha mais desconfortos, aquela pessoa que tem o intestino mais parado, mais preso, a vida inteira, de repente, carregou isso, essa pessoa precisa ficar mais alerta, doutora? Na verdade, não necessariamente. O que mais nos preocupa é a mudança do padrão. Então, por exemplo, eu não tinha constipação intestinal, agora eu tenho. Opa, por que tem agora? Ou então, eu era constipada e agora eu tô com diarreia. Então, toda vez que a gente vê uma mudança do padrão do hábito intestinal de alguém, isso é um sinal de alerta. E é assim, não é uma mudança de uma semana, gente, é uma mudança, às vezes, fica meses ali com diarreia, começa a cair peso, exatamente. Né? O paciente, ele marca bem, ele olha, eu já tô aqui há um tempo notando isso e tô percebendo que eu realmente... Aí a importância que a gente tá batendo tanto a pessoa conhecer o seu próprio corpo, né? Conhecer os seus próprios padrões para entender que quando algo muda de maneira não única e aguda, mas de maneira que você fica, opa, realmente não tá melhorando, a gente precisa, às vezes, ser um pouco invasivo até. E agora, olha, não necessariamente uma mudança vai indicar uma doença maligna. De repente, você só precisa checar, mas não dá pra gente descansar enquanto tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Por exemplo, sangue nas fezes é um sintoma muito alarmante, né? Que todo mundo fica, opa, sim, vi sangue, né? A gente não espera ver sangue nas fezes. Mas tem várias causas benignas que também podem causar isso. Sangramento de vasinho, hemorroidas, doenças no orifício. Mas a obrigação nossa, quando a gente tem sintomas assim de alarme, é excluir alguma coisa mais grave. Exatamente. Checar, não era nada. Beleza, não era nada, estamos tranquilo. Vamos ver o que a gente pode melhorar. Mas... eu queria mostrar aqui, doutora, a diferença, o câncer do lado direito e do lado esquerdo aqui do nosso intestino. A gente tem diferentes partes aqui, Sim. né? Eu gosto dessa foto porque ela vê bem o intestino grosso e a gente consegue entender um pouco melhor. Do outro intestino. Isso, separar, porque os tumores de intestino fino, de intestino delgado, são muito, muito, muito raros. A gente basicamente não vê, ou quando vê muito pouco. Então, os de intestino grosso que são os mais frequentes, que são as estatísticas, que é a nossa grande preocupação. Então, quando a gente fala em cólon direito e cólon esquerdo e reto, a gente pode ter apresentações clínicas diferentes. Por exemplo, no tumor de cólon direito, eu posso perder sangue sem perceber. Tá? Porque tem muito tempo ainda para ele transitar, então muitas vezes o sangue não sai vivo. Então, às vezes, é aqueles casos de anemia. Anemia crônica de uma pessoa com mais de 50 anos, sem causa aparente. Certo. Por que está tendo essa anemia? Muitas vezes a perda é oculta. Tá? Então, como sangra aqui, a gente não consegue chegar vivo aqui, às vezes sai mais escuro, mas não chama atenção. Mas, se eu fizer um exame de fezes, por exemplo, o biomédico consegue detectar que tem sangue oculto. Ele é um exame que ele não é 100%, mas ele pode detectar. Ele tem algumas interferências, mas ainda é o que a gente usa. E existem técnicas tentando melhorar a detecção da hemoglobina humana nas fezes para poder ajudar. A gente usa, sim, o sangue oculto até como rastreamento. Tá bom. Né? Cólon esquerdo, a gente aqui pode ver mais sangue vivo, porque você está muito perto do final. Então, se você tiver um tumor, que geralmente ele é mais friável, o que significa isso? Como ele parece uma verruga, uma coisa mais mole, então às vezes só das fezes passar pode causar sangramento. Ou então obstrução, ou então ele crescer de um certo modo,
onde ele entupa, entre aspas, esse caninho, que é o intestino, canal, e isso dificulta a saída das fezes. Isso pode acontecer no reto também, porque está bem no final. E se você tem alguma barreira, você pode ter... causar dor também, doutora? Pode causar dor. Tá? Então, a gente pode ver no cólon esquerdo mais fezes com sangue vivo, ou então aquela mudança mesmo para constipação, para dificuldade para evacuar. Claro, isso não é uma regra, mas é, em geral, o que a gente espera da lateralidade do cólon. Doutora, além do sangue nas fezes, será que a gente pode dizer que a mudança do padrão intestinal drástica por um bom período de tempo, ela também é um indicativo de câncer de cólon ou tem mais alguns outros sintomas? Olha, mudança no hábito intestinal, do padrão do hábito intestinal e anemia, às vezes, então é uma pessoa que está bem, que não tem queixa, mas tem uma anemia que a causa não está identificada, geralmente com mais de 50 anos, pode ser um indicador, tem que ser investigado, né? Tá. Então, anemia sem causa aparente tem que ser investigada. Às vezes uma dor abdominal que você, apesar de ser muito inespecífica, mas se vier de maneira crônica e associada a outros fatores, a gente também tem que investigar. Perda de peso pode acontecer em níveis um pouco mais avançados da doença. Ou até a pessoa, não é infrequente, chegar no pronto-socorro com o abdômen já agudo. O que significa isso? Ou perfurado, ou obstruído. Às vezes a pessoa abre o quadro na emergência já. Entendi. Entendeu? Bom, vem pra cá, doutora, eu quero mostrar pra você de casa os fatores de risco pro câncer de cólon e reto também, conhecido também como câncer de intestino. Doutora, acho que o primeiro fator de risco seria o tabagismo. A gente tem batido muito essa tecla, que fumar para tumores até gastrointestinais, apesar de não serem os mais clássicos, como pulmão, bexiga, rim, que a gente mais bate com o tabagismo, também está associado. Tá? E geralmente ele vem junto com outros embaixo, né? Vamos ver, com histórico familiar, por exemplo. Isso é uma coisa super interessante em câncer de cólon. Toda vez que a gente tem um paciente com câncer de cólon, a gente sempre pergunta, e a sua família? Você tem parentes de primeiro grau, em gerações repetidas, ou de segundo grau, com câncer de cólon? Porque o que está acontecendo, está acontecendo no mundo, a gente está tendo pacientes de 30, de 40 anos, numa faixa etária bem mais nova. Super jovens. Nem sempre isso é genético, a minoria é genético. Mas em alguns casos a gente pode ter síndromes familiares que precisam de investigação. Ou também pode ser o caso de um estilo de vida que atrapalha um pouquinho, Exatamente. Não é? A alimentação cada vez mais está bem documentada que ela interfere no câncer de cólon. Que alimentação? Então, rica em gorduras e carboidratos. Nós vamos até falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Porque para câncer de intestino merece essa mesa. Agora, esse fator de risco aqui, eu não sabia que realmente fazia parte aqui. Diabetes, doutora? O diabetes pode estar envolvido também, até porque geralmente ele vem acompanhado de um sobrepeso, o diabetes tipo 2, né? Certo. O diabetes tipo 2 muitas vezes vem acompanhado de sobrepeso e também pode estar nesse pacote, nesse conjunto de fatores de risco. E aí, para fechar aqui, olha, um dos fatores de risco, eu imagino que tem alguns outros mais, mas, de novo, a gente vai falar sobre estilo de vida, sedentarismo. Certeza. E a gente percebe que as pessoas que praticam atividade física, isso a gente já sabe, as pessoas iam muito pelo cardioprotetor. Não, diminui a chance de infarto, diminui a chance de derrame, melhora o controle do açúcar no sangue, melhora o colesterol. Mas agora a gente está percebendo que isso também é um fator protetor ou é um fator de risco para tumores. E daí as pessoas estão mais assustadas. Poxa, então agora é para câncer também? É para câncer também. Aí que também está relacionado para câncer de intestino. E se a gente pensa, por exemplo, que a atividade física pode, de repente, ajudar no trânsito intestinal, na verdade, ajudar, de repente, a aliviar o estresse, por exemplo, que é um fator de constipação já constatado, né? O estresse, a insegurança, que são fatores emocionais. Quando a pessoa faz atividade física, ela acaba eliminando o cortisol, acaba ficando mais relaxada. Puxa, tem tudo a ver, doutora. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Então, assim, atividade física não tem mais desculpa. Agora, muito se fala sobre alimentação refinada, que são aqueles alimentos que perderam a fibra e realmente ficaram com algumas substâncias mais isoladas. É o caso do açúcar, por exemplo, que perde toda a fibra, né? E fica com carboidrato super refinado ali.
Faz parte da famosa dieta que a gente está falando que causa inflamação. Tá. Né? O açúcar, ele é muito danoso, ele fica na luz intestinal misturado com gordura, porque geralmente quem come muito açúcar também come muita gordura e também come muito carboidrato. E muito sal também. Muito sal e carne, e daí alimentos processados, por exemplo, salame, esses alimentos que são que a gente chama de ultraprocessados. Né? A gente também sabe que esses alimentos ultraprocessados estão envolvidos em câncer gástrico, inclusive. Também, tá? Então, também é um fator de risco para câncer de estômago, que é outro tumor super agressivo. Então, não dá para não falar. Esses dias, alguém escreveu pra gente numa live, falando, olha, eu como bastante açúcar, mas aí eu escovo bem os meus dentes. Realmente, não, é uma dúvida, porque as pessoas acham que o açúcar, de repente, faz mal só aqui pra boca. Os malefícios são gigantes para todas as áreas do corpo. É porque é sistêmico, né? Quando você se alimenta disso, vai para tudo. Tudo é sistêmico, vamos para toda a parte digestiva. Tá, agora vamos parar de falar mal do açúcar, vamos de repente pensar nos alimentos que se transformam em açúcar. Não, mas eu queria saber também, por exemplo, porque essa pessoa fala, mas meu forte não meu fraco não é açúcar, mas eu como pão branco, acaba se tornando em açúcar. Sim, também gera atividade inflamatória. Tá. Entendeu? Então, dieta rica em carboidrato não dá mais também. Tem que ser um carboidrato complexo, com fibra, com muita fibra. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso da aveia, né? Tem carboidrato? Tem, mas tem muita aveia e outros componentes bem protetores aqui. Dieta rica em fibra é protetora. Tá. É isso. Então, até os estudos falam até de castanhas também, esse tipo de alimento como proteção. Além de frutas, legumes e verduras, e que a gente chama, né, de dieta rica em fibra de maneira geral. Mas pode ser qualquer uma das opções. Eu gostei até do mamão, que é ajudando aí a ter um funcionamento melhor, e da água, porque é importante a gente lembrar que não adianta a gente ter uma ingesta super elevada de fibra e não ter água para ajudar a fazer o movimento todo ali do intestino. Então, hidratação também ajuda a manter o hábito intestinal com um funcionamento melhor. Agora é o seguinte, se você já entendeu que não dá mais para ser sedentário, a gente está aqui, estou quase aqui sentando numa dessas bolas aqui, não dá para ser mais sedentário, uma coisa puxa a outra, a atividade física vai fazer você beber mais água. Quando você faz atividade física, perde ali um pneuzinho aqui, um pneuzinho ali, vai sentir mais vontade de não botar tudo a perder com bobeira, de segurar a onda e comer o que é saudável, né? E quando a gente fala em atividade física, a gente está falando de coisas que podem ser simples, tá? Então, desde uma caminhada que você tenha constância para fazer, né, que você cria o hábito, podem ser coisas simples. Tá. Doutora, eu quero falar com você sobre o seguinte, você aí de casa que de repente recebeu um diagnóstico do médico, estou com pólipos, isso pode se tornar um câncer, doutora? Pode. O que são os pólipos? O pólipo, a gente chama assim, não são todos os pólipos que podem se desenvolver em câncer, mas um câncer, adenocarcinoma que a gente chama, veio de um adenoma, que é um pólipo. Então, como a gente nunca sabe o pólipo que quem é quem, o ideal é que no próprio exame os pólipos sejam retirados e enviados para análise do laboratório, né, de patologia. Era um adenoma, acabou, tá? Como é que são formados os pólipos, doutora? Se eu faço uma alimentação assim, desse lado aqui, fazendo essa curva, eu tenho chance de ter pólipos também? Tem, porque você nunca sabe qual é a sua predisposição genética. Entendi. Né? Quanto a isso, a gente não consegue, a gente chama de um fator não modificável. Agora, quem tem uma alimentação mais inflamatória ou mais refinada, de repente pobre em fibras, tem chances de ter mais pólipos? Tem mais chances, porque se essa pessoa, por exemplo, tem uma predisposição, às vezes nem é genética, mas uma predisposição que vai começar nela, e ela associa um fator de risco junto, então aí a gente já está falando de coisas que se potencializam. Tá, né? interessante. A gente nunca sabe qual vai ser a nossa predisposição, mesmo que, por exemplo, na minha família as pessoas não morrem de câncer. Mas eu não sei se de repente em mim alguma coisa de diferente pode ter acontecido no meu DNA e eu possa ter começado uma predisposição. Tem o lance da epigenética, tem o lance também do ambiente que a gente vive. Exatamente. Porque o ambiente que eu estou vivendo hoje não é o mesmo ambiente que os meus avós viveram. Com o tipo de consumo, com o tipo de repouso, de alimento, de ar. O ar era diferente, né? Exatamente. Então, a gente está exposto a novos agentes
que nós não sabemos ainda ao certo aonde isso vai parar. O que a gente sabe é que está aumentando a incidência e está aumentando em pessoas jovens. Doutora, um prognóstico bacana, com o prognóstico que a gente deu aqui, né, de um câncer achado em estado inicial, como é que é feito o tratamento? Se for um pólipo apenas, esse pólipo ele é retirado e pronto, né? A gente vai para a fase da vigilância, que é o acompanhamento. Se for num estádio inicial, geralmente o tratamento é cirúrgico. Aí é uma cirurgia que os pacientes têm boa recuperação. Em alguns casos de tumores localmente mais avançados, a gente complementa com quimioterapia preventiva. Então, assim, de qualquer modo, é um tumor que se a gente agir no começo, tem um bom prognóstico. Entendi. Nos casos avançados, quimioterapia. E para o reto, radioterapia. Tá certo. É uma opção. Olha, quero agradecer aqui a doutora por mais uma vez nos ajudar aqui a entender, e nada do que a gente falou aqui substitui a sua consulta com o especialista. Cada caso é um caso, ele vai discutir com você a melhor forma de abordagem, o melhor diagnóstico, enfim. Procure o médico e faça exames e coloque aí na sua lista e na sua agenda para fazer exames também de intestino, para saber se está tudo ok. Certeza. A gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco a Adriana Boganha, nutricionista, vai ensinar pra gente técnicas de conservação dos alimentos para guardar na geladeira e freezer. E você ainda aprende aqui no Vida e Saúde almôndega de couve-flor e brócolis. Já já a gente vai ali e já volta.